não podia ser diferente do batismo, que não podia ser diferente de um novo tempo, que não poderia ser diferente de um novo encontro. Amém? E eu vou ser breve, porque os irmãos estão bonitos com a vestimenta branca aí do batismo. Eu prometo ser breve e já vou liberar vocês. Como que está o coração aí? Está quente? Amém. Glória a Deus. A água deve estar fria, mas quando vocês entrarem, vai ferver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou começar aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos 7 aspectos, bem rapidinho, em relação ao batismo. Para depois, a gente ainda vai ter o batismo e depois a gente tem testemunho do CID, né? Então, para a gente cumprir o nosso horário aqui. Eu vou ler 2 textos que refletem o mesmo período, o mesmo momento, né? Que foi depois de Cristo ressurreto, quando ele volta e fala com os discípulos. Está lá em Marcos 16:15 e em Mateus 28:18. Em Marcos 16, versículo 15, ele diz: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vocês são salvos, queridos. Vocês creram e serão batizados hoje e firmarão esta aliança. Então vocês creram e foram batizados e serão salvos em nome de Jesus. Quem, porém, não crer, será condenado. Em Mateus 28:18, o Senhor fala sobre a autoridade que foi dada para ele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A partir de hoje, vocês não estão mais sós. A partir de hoje, vocês têm um encontro com o Senhor. Amém? E o primeiro motivo aqui, a primeira característica em relação ao batismo, ela é muito clara. Nós fazemos isso, enquanto povo de Deus, obedecendo ao que Jesus Cristo ordenou, de forma muito clara, de fazermos discípulos e batizarmos essas pessoas, selando um novo momento, uma nova aliança. Então nós somos obedientes ao nosso Mestre, nós seguimos a Ele, e nós cremos que aquilo que Ele ordenou deve ser feito. Então o que nós fazemos aqui não é simplesmente um rito, não é simplesmente um momento, é uma nova oportunidade de estar perto do Senhor e de obedecer uma ordem direta de Cristo Jesus. Amém? E um segundo prisma aqui é uma declaração pública da nossa fé. E isso é tremendo, queridos, tremendos. Porque quando nós fazemos isso, nós declaramos publicamente para aqueles que estão aqui e para aqueles que não estão, mas que vão ver através da transformação da vida de cada um que está se batizando, que nós temos uma fé e que nós pertencemos a alguém. E essa declaração pública, ela não serve somente para o nosso meio, mas principalmente para principados e potestades que agem no ar e que neste momento estão furiosas por conta dessas 5 vidas que eles perderam. E glória a Deus por isso, porque o nosso trabalho aqui e a nossa missão aqui nesta terra é deixar eles mais furiosos ainda. E cada vez que eles ficarem furiosos, há festa nos céus, há festa entre os santos, porque tem 5 vidas que declararam isso. E essa declaração de fé pública, ela é tão tremenda, que Jesus também diz que nós pertencemos a Ele, e está escrito lá em Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai. Aleluia! O sangue que foi derramado naquela cruz, queridos, é o que limpa o pecado, é o que limpa as suas transgressões, e é o que faz
que publicamente você está confessando a Jesus, Ele também vai te confessar diante do Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Isso é muito sério, queridos, porque a única maneira que a gente se achega e se encontra ao Senhor, e que esse sangue faz sentido para a nossa vida, é através de crer e ser batizado. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E essa declaração pública de agora, ele tem muita relação com esta nova aliança que você está afirmando neste momento. Amém? Então isso é importante, porque a partir disso, ele puxa também um terceiro item aqui que eu queria compartilhar, que é fazer parte do corpo e da comunhão da igreja. Esses que foram batizados, agora fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja do Senhor, da noiva do Senhor, a amada noiva do Senhor. E o Senhor Jesus tem muitos ciúmes da noiva dele. O Senhor Jesus cuida com muito amor e carinho da noiva dele. Cuida dos detalhes, cuida da vida, cuida da transformação, cuida de cada etapa da vida de cada um de vocês e daqueles que tomaram já a decisão de se batizar. E aqueles que estão na dúvida, queridos, o noivo é perfeito. O Senhor Jesus é perfeito. E em cima de tudo aquilo que Ele quer, Ele tem Ele busca em nós esta noiva perfeita. Então, a partir de hoje, Jesus, ele inclusive já abençoava e orava por este momento, muito antes dele acontecer, para aqueles que iriam chegar. E aqueles que viram, como está lá em João 20, 29, que é bem-aventurados que não viram, mas creram. Nenhum de nós aqui viu, a vinda do Senhor Jesus. Mas nós todos que cremos e fomos batizados, somos bem-aventurados, porque cremos, cumprimos aquilo que Ele ordenou, fazemos parte do corpo dele, e estamos fazendo essa declaração pública de fé, da nossa fé, para estar junto com o Senhor Jesus, para todo sempre, até a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Não se esqueçam disso, querido. Essa é a maior promessa do Senhor, que um dia iremos morar e habitar com Ele nos céus, para todo sempre. Amém? Um quarto aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre purificação e consciência de quem nós somos em Deus. Eu não vou ler o texto, mas eu sugiro depois a leitura para os irmãos de 1 Pedro, capítulo 1 e capítulo 2. Lá fala exatamente sobre o que nós somos agora. Uma nação santa. E pertencemos a essa nação santa. Não porque nós somos certinhos. Que a gente faz coisa errada pra caramba. Mas porque nós temos agora, quando o Pai olha para nós, o sangue na frente. Amém? E é isso que nos justifica e nos santifica dia após dia. E aqui, não é simplesmente o ato do batismo, ele tem muito a ver com uma remoção de impurezas, de um novo tempo, de uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova aliança, né? Do velho homem ficar nas águas, de nascer um homem agora guiado pelo Espírito, uma série de coisas. Mas ele tem relação também direta com uma consciência muito clara de quem nós somos em Deus. Então, uma nação pertencente a Ele. Fomos adotados pelo Senhor Deus. Amém? Então, leiam 1 Pedro, capítulo 1 e capítulo 2, queridos. Sugiro a leitura para todos e principalmente para aqueles que estão hoje aqui firmando essa aliança. Essa consciência em Deus é importante. E a partir dessa purificação e consciência em Deus, vem um passo primordial neste momento do batismo, que é contínuo na vida do cristão, que dia após dia vai precisar ser lembrado, relembrado e esse caminho retomado, que é um processo de santificação. E aqui é a jornada do cristão. É aqui que o Senhor quer trabalhar, é aqui que o Senhor quer ministrar. Porque o fato de, quando nós nos batizamos e deixamos o velho homem aqui na água e nasce um novo homem guiado pelo Espírito, significa que ele vai sair daqui e nunca mais vai pecar? Não, não significa isso. Mas significa que você vai ter uma caminhada com o Espírito e o Espírito vai te guiar
para uma santificação correta, deixar de fazer coisas que não fazem mais sentido para a tua vida. A maneira como a gente se alegra é diferente. A maneira como a gente se entristece é diferente. E tudo isso faz parte do processo de santificação que está declarado sobre a vida de cada um que já se batizou e sobre a vida de cada um de vocês que está se batizando aqui hoje. Amém? Este processo de santificação tem relação direta com o processo de busca, de querer escutar a voz do Senhor, de querer caminhar com o Senhor, de ser amigo do nosso Senhor Deus. Nós precisamos vivenciar isso todos os dias, todos os dias. E sabe qual que é a primeira etapa do processo de santificação? Pelo menos que eu enxergo como primordial? As nossas atitudes para com os de fora? Não, para com os de dentro, no âmbito familiar, no âmbito da casa, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, a maneira como nós tratamos o nosso esposo, a nossa esposa. Essa é a primeira etapa do processo de santificação. Porque a bênção do Senhor está na família. Amém? A bênção do Senhor está na família. A bênção do Senhor está na família de cada um de vocês. E a maneira como vocês vão se caminhar a partir de agora, a maneira como vocês vão se conduzir nesse processo de santificação, é a maneira como vai impactar a vida de outras pessoas. É a maneira como aqueles que vão olhar para vocês vão falar: mas o que aconteceu com ele? Não está mais a fim de brigar? Morreu. É a maneira como a gente reage, é a maneira como nós estamos com a nossa escutativa para o Espírito Santo, é a maneira como nós teremos comunhão com o Senhor, com Deus Pai. E é isso que precisa acontecer após o batismo. Uma caminhada de santificação, queridos. Porque, sendo muito sincero, o Senhor nunca esteve preocupado com o Daniel e com a forma que o Daniel agia, mas Ele sempre esteve preocupado com a transformação que Ele queria gerar na minha vida através de um processo de santificação. Porque é esta maneira que Ele se preocupa, que é a maneira de vida correta, de conduta correta, e todos os dias se declarar, pedir perdão e deixar o Espírito Santo agir, é a maneira como impacta a vida de outras pessoas. E nós estamos aqui para impactar a vida de outras pessoas. E nós estamos aqui também para cumprir aquilo que está escrito aqui em Marcos e Mateus, de ide, e de pregar o Evangelho, e de proclamar o Evangelho, com a nossa boca, com a nossa fala, mas também e principalmente com as nossas atitudes, com a maneira como a gente conduz o processo dentro da nossa família. Então, meu querido irmão, eu peço para vocês um esforço adicional, para aqueles que já se batizaram há muito tempo e para aqueles que vão se batizar hoje. Procure refletir a maneira como você está agindo com a sua família. E se essa maneira reflete a maneira como Deus quer que você haja com a sua família. Amém? Com os irmãos, com os pais, com os filhos e assim por diante. Glória a Deus. Este é o processo de santificação. O sexto item é que nós nos identificamos com Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, para termos uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós nos identificamos com Cristo, queridos, na sua morte, porque eu sugiro que os irmãos... Eu vou ler o trecho aqui de Romanos 6, Romanos 6, eu vou ler do versículo 4 ao 7. Porque nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Uma nova vida, uma nova atitude, uma nova caminhada, processo de santificação. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Vocês irão ressuscitar hoje aqui, queridos. Vocês vão ressuscitar e trazer uma nova vida. Sabendo disso, que a velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu
está justificado do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que é muito importante, queridos, ao descer nas águas, é isso que a gente faz em cumprimento ao mandamento de Jesus, é morrer para este mundo. É isso que nós estamos fazendo. E assim como estava declarando aqui na música, né? Nós vemos a humanidade completamente perdida. Nós vemos aqueles que não se encontraram ainda com o Senhor completamente perdidos. E com um vazio enorme nas suas vidas. Vocês já repararam que essas pessoas buscam coisas em cima, ações espirituais, ações diferentes e afastadas de Deus, coisas completamente pecaminosas, às vezes coisas se relacionam em relação à bebedeira, festas demasiadas, orgias, uma série de coisas, queridos, porque existe um vazio dentro do peito. E este vazio, ele não é preenchido de outra forma, senão com Cristo Jesus. E é maravilhosa a música que a gente cantou, porque Ele é o que a minha alma estava buscando. Ele é o preenchimento deste vazio. O Senhor Jesus é o único que preenche de forma completa e plena este vazio, querido. Não há outra coisa, não adianta você ir buscar aí fora. Não adianta. Em nome de Jesus eu digo isso para você. Está repreendido toda busca aí fora, que não é relacionada ao seu processo de santificação e ao Senhor Jesus. Está repreendido agora todo ataque de Satanás na tua mente. Está repreendido agora todo ataque de Satanás que está vindo agora na mente de alguns aqui. O Espírito Santo está falando com você, meu querido. Não adianta buscar aí fora, não adianta qualquer outro processo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Este vazio é preenchido com Jesus Cristo. Não adianta buscar aí fora, querido. Não adianta buscar aí fora. Este vazio não se vai embora. Ele só é preenchido com Jesus. E isso é importante, queridos. Porque esta natureza do velho homem que fica para trás, que é derrotado aqui hoje, que é mortificado aqui hoje, e ressurge para nos assemelharmos com Jesus Cristo. Então nós nos identificamos com Cristo nesta morte e ressurreição. E a morte deste velho homem é o que fará você andar também no processo de santificação que eu citei anteriormente. E o sétimo ponto é uma nova vida, uma nova oportunidade. Às vezes a gente comenta, nossa, eu queria tanto ser mais jovem para ter oportunidade de fazer alguma coisa diferente, para não ter feito algumas coisas. Vocês estão tendo essa oportunidade aqui hoje, queridos. Porque aquilo que foi feito antes não importa. Não importa mais. O que importa é a nova oportunidade daqui por diante. A nova oportunidade que você vai ter daqui por diante de ter uma vida transformada e completamente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Uma nova vida que ela não carrega mais culpas. Então aquela culpa que vem sobre você, de coisas que você fez anteriormente, isso já é passado. E alguma culpa que traz, que é necessário pedir perdão para alguém, vocês vão ter capacidade, pelo Espírito, de fazer isso. E pedir perdão por aquelas coisas que vocês fizeram, pelas pessoas que vocês machucaram, pelas coisas que vocês têm que pedir perdão em relação a Deus, das atitudes que foram tomadas no passado. Essa é uma nova oportunidade. Porque você nasceu de novo em Cristo a partir de hoje, em nome de Jesus. E como que está lá em João 3,3, que Jesus diz, em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade lhes digo, no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é pecaminosa. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Por isso que a gente mortifica o homem hoje. E a gente nasce através de uma caminhada com o Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é a jornada do cristão. E esses 7 pontos são super importantes de serem lembrados aqui no batismo. Eu sei que vários desses foram pregados para vocês nesses últimos dias, né? A nossa
aula prévia aqui de batismo. Mas eu fiz questão de fazer isso aqui hoje, queridos, porque da mesma maneira que esses irmãos estão se batizando e declarando que este vazio vai ser preenchido com Jesus Cristo, você está tendo essa oportunidade agora. Se você não foi batizado ainda, mas creu em Jesus, você está tendo essa oportunidade de fazer isso agora. A água está aqui, os pastores estão aqui preparados, só depende da sua decisão, só depende do seu passo, só depende da sua atitude de fazer uma declaração pública da sua fé. Só depende de você, querido, só depende de você. E eu estou afirmando para você, e você pode me cobrar depois, que se o vazio que você tem não for preenchido, querido, você pode vir e me testemunhar em relação a isso. Mas em nome de Jesus, eu digo para você que este vazio será preenchido. Em nome de Jesus, eu declaro para você que a sua vida fará sentido, sim. Em nome de Jesus, eu declaro para você que o seu processo de santificação vai ser tão tremendo que você vai sim impactar na sua família, que você vai sim impactar aqueles que estão próximos a você, que você vai sim impactar cada um daqueles que interagem com você no dia a dia. E as pessoas vão começar a... O que aconteceu com você? Por que você está assim diferente? O que está acontecendo com você? Que você não age mais dessa maneira? Você vai dizer daí para essa pessoa: o que aconteceu comigo é que eu encontrei um amigo que morreu por mim na cruz, que derramou o sangue dele ao meu favor, que através dele tudo faz sentido agora, que eu nasci para adorar única e exclusivamente a ele e ao Senhor Deus, porque a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder, e o nome dele está acima de todo nome, e todo principado e potestade está debaixo dos pés dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido. Se você não tomou essa decisão ainda, eu encorajo agora que você fique de pé. Não se preocupe com as suas roupas. Nós temos roupas para você se batizar hoje. Nós temos ainda aventais brancos ali para cobrir você. Não se preocupe com as suas roupas. Eu encorajo que você fique de pé e venha aqui. E enquanto a gente batiza os irmãos, você já vai lá se trocando e vai entrar nas águas junto com eles. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, não perca essa oportunidade. Alguém quer tomar essa decisão e se batizar junto com os irmãos aqui? Quem creu em Jesus, já entregou a sua vida para Ele como Senhor e Salvador? Alguém quer tomar essa decisão? Amém? Amém? Amém, queridão. Amém. Se você quiser tomar essa decisão depois, procure o Luciano que está ali na porta. Faz um tchauzinho aí, Luciano. O Luciano vai te guiar ali e vai orientar você a como fazer. Amém? Fique de pé, queridos. Fique de pé. Em nome de Jesus. Nós temos roupas para vocês. Não se preocupem em relação a isso. Hoje é um tempo de festa, como foi cantado aqui. Glória a Deus pela vida dos irmãos. E aqui como Deus é maravilhoso, né? No Nascer de Novo aqui, nós temos a oportunidade de duas mães com seus filhos aqui, se batizando juntos. Amém? Olha que bênção isso. Olha que bênção isso, queridos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A data de nascimento vai ser igual agora. E aí, Aline, o que você acha? É injusto? Não, né? E aí, Pamela, o que você acha? É justo. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. As mães e os filhos aqui se batizando no mesmo dia. Todos os irmãos que estão aqui são amados pelo nosso corpo local, amados por essa igreja local, e nós celebramos a vida de cada um deles, e o céu está em festa pela vida de cada um deles. Amém? Os irmãos que vão ajudar aqui no louvor durante o batismo podem subir. Aqui nós vamos começar o nosso batismo. Acho que a água quente está vindo aqui, né? Vamos dar uma quebrada nesse gelo da água. Mas aqui, enquanto que a gente vai ministrando o louvor, aí os irmãos vão acabando de aquecer aqui, e aí os irmãos vão subindo para tomar seu lugar. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer uma oração, aí a gente já começa o louvor aqui. Curve a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus.
Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito nesta igreja local. Eu te agradeço por esta obra. Eu te agradeço pela vida dos pastores. Eu te agradeço pela vida dos ministros. Eu te agradeço pela equipe de diaconia. Eu te agradeço pela equipe de stream. Eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Mas eu agradeço em especial por essas vidas que foram dadas a este local, Pai. Eu agradeço ao Senhor e louvo ao Senhor Deus, porque essas vidas foram transformadas, foram impactadas com o seu nome, Jesus. Foram impactadas a partir de hoje, Pai querido, e estão agora criando um selo, uma marca, e tem o seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Para, Senhor, que a conduta deles, o dia a dia deles, seja completamente transformado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós rompemos agora todo ataque de Satanás sobre a vida deles. Não aceitamos nenhuma artimanha do inimigo sobre a vida deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor guardará a vida, guardará a entrada, guardará a saída, a semana deles, os dias deles, Senhor, o ano deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sejam livres de todo mal, de toda malignidade, que o Espírito conduza a caminhos de paz e tranquilidade a cada dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, assim como está firmado na Tua palavra, que este velho homem fique na água agora e que nasça um novo ser, que com caminhada pelo Espírito Santo de Deus e através do Espírito, o processo de santificação brote na vida deles, se fortaleça na vida deles e que modifique dia após dia, Pai, a cada amanhecer, a cada se deitar, que eles possam lembrar desta aliança maravilhosa que foi feita com o Senhor a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus, cobre-os com Teu sangue e com a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos celebrar e festejar, queridos. Glória a Deus. Tá frio aí? Não, tá quentinha. Amém. Queridos, essa é a Aline. Tomou essa decisão. Que alegria. Cadê o Christian? Será que o Christian vai dar conta hoje da esposa e o filho batizar assim? Amém. Aline, você crê que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados? Creio. Você crê que a partir de hoje você vai ter uma nova vida com Cristo? Creio. Então, diante da tua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo.
Amém. Aguenta aí, Christian, aguenta aí. Guilherme. Glória a Deus. Como é bom, né? É bom. Guilherme, você crê que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados? Eu creio. Você crê que a partir de hoje vai ter uma nova vida em Cristo Jesus? Sim. Então, diante da sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Hoje eu sou livre para Deus, viver e glorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para Deus, viver e glorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia. Esse é um momento glorioso. Esse é um momento precioso. A Ingrid, queridos, ela está aqui. A família dela está aqui. Senhor Osmir está aqui. Senhor Osmir é a família, familiares, né, estão aqui. Está aqui o Miguel. Miguel, esposo da Ingrid. O Miguel tem uma história bonita com o Senhor. Miguel tem uma história de amor por Jesus muito preciosa. Família da Ingrid, a mãe servia Jesus. Eu fiquei sabendo esses dias. Ela servia Jesus com intensidade. E hoje é o dia da Ingrid. Hoje é o dia da Ingrid. Ingrid, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Você crê que Ele morreu e ressuscitou por você, pelos seus pecados? Eu creio. À luz dessa confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Hoje eu sou livre para Deus, viver e glorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para Deus, viver e glorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Amém. Aleluia. Quem pode dar glória aí? Pode glorificar, glorifica aí. Aleluia. 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 Nós estamos acompanhando a Pâmela há mais de um ano. Tem uma mãe que intercede dia e noite. Tem uma família que busca dia e noite. A Pâmela já teve algumas decisões e depois eu conversei de novo. Falei, Pâmela, como está? Ela, Alan, eu quero firmar. Eu falei, então vamos firmar. Aos poucos, processo de santificação. Glória a Jesus. Pâmela, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para dar nova vida para você? Eu creio. Você crê que a partir de hoje você vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus? Eu creio.
Então, diante da sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para ser livre, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para ser livre, o pecado não pode mais me dominar. Hoje é o dia desse amado Mateus. Glória a Deus. Hoje o Mateus morre. E ele ressuscita. Porque ele se identifica com aquilo que Jesus fez. Mateus, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Você crê que ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados? Creio. À luz da tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do seu Filho Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para ser livre, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para ser livre, o pecado não pode mais me dominar. Glória a Deus. Tá quente, Gel? Fervendo aí? Amém. Alguém mais? Alguém mais? O Gel falou que não liga de ficar nessa água por mais algumas horas, se precisa. Fala a verdade, Gel. A gente pode revezar. Sejam rápidos. Alguém mais, queridos? Amém? Pai, obrigado por este momento. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor foi fiel. E o Senhor é fiel a todo momento. Graças te damos pela vida de cada um hoje aqui, Pai. E graças te damos pela vida dos pastores que estão aqui, Pai, batizando e cumprindo a ordem de Jesus, porque estamos, Senhor, sedentos por vidas. Amamos as vidas, amamos aqueles que estão perdidos no mundo, Pai. Pai, traga-os até nós. Traga-os, Pai, para que eles tenham a revelação do verdadeiro propósito, que é reconhecer a Jesus Cristo e adorar ao Pai. Em nome de Jesus, celebramos a este momento a graça e a paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Ressuscitou,
pastora Elaine. Glória a Deus. Graça e paz. Irmãos, podem se sentar. Hoje é um dia de festa, de gratidão, porque o Senhor atraiu esses corações e nós temos motivo para estarmos juntos e para glorificarmos a Deus. Mais um motivo é o nosso seminário de imersão em Deus, que aconteceu no último final de semana. Eu e a minha família, né? Eu, o Júnior e o João fomos para servir, mas nós temos irmãos que foram como seminarista. E eu quero convidar aqueles que tiverem à vontade, mas todos estão super à vontade. Eles me falaram, na nossa casa a gente fala, né? Como é bom a gente pertencer, né? A um lugar que o Senhor nos plantou. E para dar testemunho daquilo que o Senhor fez. O próximo será dia 15, 16 e 17 de maio. Então, convido aqui os irmãos, quem ainda não passou por esse seminário de imersão em Deus, né? Fiquem aí na agenda. E quem já passou e quiser também trabalhar, né? Servir outras pessoas, também é uma bênção, é uma rica oportunidade. Então, antes de eu chamá-los, acho que já estão todos aí. Vamos lá, Isabel, Campos, Aline, Rodrigo, Maristela, se a Isabel quiser vir também. A Márcia também esteve lá com a gente? Quiser vir aqui? Não? Então tá bom. Lá de casa, os meninos falaram, você vai e fala por nós. Então, eu vou começar aqui falando, né? Na sexta, a gente estava lá a caminho do CID, fica em Itu, a chácara, e o nosso carro apagou. E tinha acabado de fazer uma revisão, porque a gente tinha colocado, inclusive, a placa de venda, e algumas pessoas já se interessaram, e nós dissemos, mas esse final de semana a gente não está aqui, então, durante a semana a gente combina. E ele apagou. E aí vocês vão me dizer, mas testemunho começa com quebra do carro? Sim, irmãos, porque havia uma paz tão grande no nosso coração, uma expectativa tão grande do que Deus ia fazer ali, que, de verdade, o carro quebrou. A gente pesquisou um Uber, estava bem caro, porque ainda faltava 40 quilômetros para a gente chegar. Mas depois de uns 20 minutos, o João, mãe, o Uber já diminuiu, eu pago metade. Olha o que Deus estava fazendo nos corações. Eu pago metade para a gente ir. E a gente estava sem seguro, e ligamos para a Ecovias, e a previsão era até 1 hora. Mas, nesse tempo da redução do Uber, a gente foi de Uber, eu, o João e a Carol, que estava de carona conosco. E na sequência, 10 minutinhos, o guincho chegou, levou o carro em Barueri, e amém. Irmãos, os detalhes, Deus foi abençoando em todo o tempo, porque ainda bem que o carro parou, porque a mangueira fez um cortinho e o carro estava totalmente sem água. Então, foi livramento do Senhor. Mas o meu testemunho é porque o nosso coração estava tão grato por estar naquele lugar e com tanta expectativa pelo que o Senhor ia fazer, que houve uma paz que... Isso não foi nada. E o outro testemunho que eu quero compartilhar com vocês é que toda vez que a gente dedica um tempo ao Senhor, e não precisa ser um final de semana, pode ser lá 10 minutinhos, quando você fecha a porta do seu quarto, o Senhor não rejeita a oração. O Senhor tem prazer em falar com você. Então, por isso que no seminário a gente vê o agir de Deus, porque a gente pode dedicar 2 dias e 1 noite nesse tempo. E até durante o lavar de louças, o Senhor fala conosco e através de nós. Na segunda-feira, uma irmã querida de outra igreja que estava ali servindo, lavando louça junto com o Júnior na escala dela, ela me mandou uma mensagem. Elaine, o Júnior foi boca de Deus para mim, ali durante a lavagem de louça. E aí eu fui falar com ele, aí eu falei para ela, me dá mais detalhes, porque ele não está entendendo nada.
E ele falou uma frase que para ele foi só uma conversa, e o Senhor usou para tocar e para curar o coração dela em algo que precisava ser tocado. Então, nós glorificamos a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor. E aí, eu vou dar aqui a palavra para eles compartilharem, só não pode contar aqueles segredinhos, né? Que aí quem ainda não foi, mas a obra do Senhor a gente compartilha para glorificar o nome dele. Amém? A paz, irmãos. Foram 3 dias muito intensos, uma imersão, de fato. E tudo que eu falar aqui vai ser pequeno do que eu vivi lá. Chegou no domingo de manhã, eu falei, não é possível que tem mais. Mas tinha, muito mais, até o último segundo da minha saída daquele lugar. Eu não queria voltar. E se eu soubesse, tinha ido antes, porque, irmãos, vão, porque é demais. Tanto a questão das pessoas que trabalham ali naquele lugar, que é incrível, e eu já quero ir. Já quero ir lá. E do que o Senhor faz em cada pedacinho de minuto que você está naquele lugar e vive ali. O que vai tratando em você, né, que vai curando e esvaziando, né, a gente, é incrível, irmãos. A paz, igreja. Bom, meu testemunho acho que é uma continuação aí do que a Mari falou, né? Para mim foi bem intenso também, nunca tinha participado, né? Agradeço a todas as pessoas, né, que apoiaram, incentivaram, né? Acho que o primeiro dia, né, que a gente chegou lá na sexta-feira à noite, posso dizer que foi uma cajadada na cabeça, né? Posso dizer que ali foi uma imersão, de fato, que a gente começa a refletir, pensar. Te joga lá embaixo, irmãos, né? Não dando spoiler, mas te joga lá embaixo e você acaba entendendo que você não é nada sem Ele, que você não é nada sem Ele. E no decorrer do final de semana, você sai cheio, você sai transformado, né? Então, incentivo a todos, de fato, que é uma imersão mesmo em Deus, né? Você começa nas coisas simples, repensar o que você pode mudar, o que você acaba mudando, né? Então, quero dizer assim, hoje foi uma emoção grande, já chorei bastante, né? Com essa decisão dos irmãos. Final de semana já chorei também, o outro final de semana. Então, assim, para quem for, levem bastante lenço, porque realmente toca a gente, tá? Graça e paz, irmãos. Eu endosso tudo que os irmãos falaram aqui. Realmente eu falo que o CID começa antes do CID, porque a gente já começa sendo tratado pelo Senhor na semana que antecede. Comigo foi bem assim, né? Você tem as expectativas humanas, né? E eu ficava pensando, poxa, eu queria tanto levar a minha irmã que ainda não conhece o Senhor, queria levar uma amiga também. A gente fez todo um esforço para que isso acontecesse, pediu oração para os irmãos, mas o Senhor tem seu tempo, tem a sua forma. E esse CID foi para que eu fosse. Esquece um pouquinho a irmã, esquece um pouquinho a amiga, vai chegar um tempo delas. E aí o Senhor começou a tratar isso em mim já na semana. E chegando lá, o que a gente vê, como os irmãos falaram, é o cuidado de Deus através das vidas de cada um que está ali. Até a questão das balinhas, do lencinho, eu achei aquilo o máximo, porque realmente tem uma hora que você precisa de uma balinha, porque você está ali, sedento, mas o corpo da gente, né? Chega uma hora que você está cansado, você já não está conseguindo mais prestar tanta atenção. Aí vem a irmãzinha e oferece uma balinha. Aí você começa a derrubar uma lagrimazinha, tem um lencinho. Então, esse cuidado, o detalhe, né? O detalhe do cuidado é maravilhoso. E fora isso, assim, tudo o que foi ministrado, irmãos, assim, para quem nunca foi, só vá. Porque experiência não tem como a gente descrever, experiência a gente vive, né? E você estando lá, vivenciando aquele esvaziamento que é proposto no início, é algo muito potente, porque você consegue se encher 100% se você estiver vazio, né?
Então, tem todo um processo de esvaziamento para depois você se encher de toda aquela preciosidade. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, assim, como eu disse, do cuidado de Deus, né? Eu quero glorificar a Deus pela vida do Luciano, da Adriana, porque eles me pegaram pela mão, me levaram, falaram, a gente só sai daqui quando te colocar na van, né? Um cuidado, gente, um amor que, assim, só vem do Senhor. Só o Senhor para propor isso para a gente. E agradecer a todos, assim, por todos os momentos, pelos pastores, pelas ministrações, tudo muito precioso. Então, recomendação 100%. Vá ao CID, vale muito a pena. Amém? A paz, irmãos. Então, tudo isso que eles falaram é muito bom. A gente sai de lá com a alma lavada, leve como uma pluma. Então, irmãos, aqueles que não foram, vá, porque vai, olha, é muito bom, é muito importante mesmo. É bom demais. A paz, queridos. Para mim, estou passando 2 semanas bem emocionada. Não tenho palavras para agradecer a Maris e a Isabel que começou tudo isso. Sem elas eu não estaria aqui. Eu quero agradecer a Flavinha, ao Alan, que deram a mão também para a gente nesse tempo, nos ensinaram. E é uma emoção muito grande hoje estar sendo batizada, com o Gui ainda por cima. É uma bênção maravilhosa. E o CID é muito bom, é transformador, é libertador, nos deixa leve e é bom. Quem não teve a oportunidade de ir, vá. Vá, porque vale muito a pena. Amém. Do CID a gente só pode falar, vem e vê, né? Prove e viva. Uma bênção, glória a Deus por essa oportunidade. Então, todos estão convidados, 15, 16 e 17 de maio. Em fevereiro, teremos no Peru. Quem tiver, né, disponibilidade, meu filho levantou a mão. Glória a Deus. Depois a gente faz umas cantinas e a gente vê. Mas glória a Deus, porque tem ardido no coração também dessa nova geração. Um outro testemunho que eu esqueci, no sábado a gente até concluiu a programação um pouquinho mais cedo, e aí como a pegada é forte, né? Falei, vamos descansar um pouquinho. E depois eu soube que os jovens que estavam trabalhando não foram descansar um pouquinho. Eles foram para a quadra para louvar e buscar o Senhor. Então, é o que o Senhor tem feito nos corações. Amém? Tudo para a glória e honra dele. E com muita alegria eu queria chamar aqui, então, os irmãos que se batizaram. Aline, Pamela, Gui, Ingrid, Mateus. Fiquem aqui na frente. A gente quer receber vocês como igreja. Louvar o Senhor pela vida de vocês, pelo que o Senhor tem tratado, né? E vai continuar tratando. Que vocês contem conosco. Amém, irmãos? Eles podem contar conosco nessa caminhada, né? O Senhor planta a gente num local para que a gente possa ser bênção e também ser abençoados. Amém? Crescermos juntos aí no propósito do Senhor. Então, Geel tem o certificado. Amém. Quantos de vocês estão felizes por esse batismo? Vocês podem dar uma salva de palmas que signifique. Aleluia! Deus é bom! Amém. Queria pedir para o pastor Alan vir para cá também, comigo aqui. Tem aqui posso dar um passo para trás aqui. Agora é sempre para frente. Aleluia! Mas, queridos, nós queríamos, nesse momento, convidar nossos pastores, titulares, principais, para virem aqui à frente. O pastor José Roberto e o pastor Vanderlei. Nós queríamos honrá-los, eles são nossos líderes, né?
e eles vão entregar este certificado a vocês. Esse é um certificado, algo que vai fazê-los lembrar desse dia, né? Eu queria pedir aos pastores que viessem aqui à frente, e eles vão entregar esse certificado a vocês. Eles vão depois orar por vocês nessa hora. Amém? Mas nós vamos fazer festa também, ok, pessoal? Então, amém. Pastor, aqui está o certificado da Aline. Ok? Amém. Passado, outro hoje. 2 imersões. Amém. Glória a Deus. Amém. Duplamente abençoada. Ficou difícil dar esse testemunho hoje, né? Hein, Rodrigo e Maristela? Que emoção, hein? 2 coisas. Um CID, um encontro com Deus e um batismo. Dilema bom. Aleluia. Meu querido, você não tem ideia como me alegrei em ver você ali, porque mesmo de longe eu tenho participado, né? Perguntado. Para mim, realmente é um privilégio, porque o Senhor te alcançou. Isso é muito precioso, porque a gente sabe de como as coisas caminharam. Então, a tua vida hoje, fazendo isso, é uma bênção de Deus, é um livramento de Deus, é um cuidado de Deus. É o Mateus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu falei que o Senhor faça com que a tua vida seja, até o dia que Ele voltar, você seja fiel ao Senhor, você ande nos caminhos do Senhor. Amém? E a confissão que você fez nesta manhã é eterna. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Viva essa nova vida com fé. Jesus vai responder todo o clamor e toda a necessidade do teu coração. Você nunca será decepcionado por Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para ela não vou entregar, não. Aleluia, Pamela. Deus seja louvado pela tua vida. E o Senhor tem mais coisas para você, querida. Seja fiel ao Senhor, que tenha certeza que Ele será fiel com você. Tem sido fiel com a tua casa e vai continuar. Viu, querida? Graças a Deus pela tua vida e pela tua casa, que está ganhando cada dia mais uma comunhão, um caminhar com Deus. Que assim seja. Viu, querida? Deus te abençoe. Eu queria só, antes desse último certificado, eu queria pedir a você que está sentado, que quer dar um abraço nesses irmãos. Eu sei que a gente vai ter tempo depois, você pode fazer isso 2 vezes hoje, mas você pode vir aqui para perto, já vem vindo aqui para perto. Mas o pastor vai entregar agora o certificado da Ingrid Hirsch. Querida, é um prazer entregar isso para você. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, sustente a tua vida para que você, nessa nova jornada de fé, seja fiel a Ele e possa ser luz para aqueles que estão nas trevas e possa ser uma resposta de bênção da parte de Deus para aqueles que hoje estão vivendo no pecado, no engano, na mentira e não têm esperança. Uma esperança que a partir de hoje vai habitar e nunca mais vai sair do teu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, até antes de vocês darem o abraço, só um segundo, só uma coisa. O pastor tem uma palavra para vocês. É um recadinho curto, mas importante. Quando
Jesus foi à cruz há 2000 anos atrás. Ele não esqueceu de pegar todas as dívidas que vocês tinham com Deus, tudo aquilo que foi objeto de pecado e que poderia condenar a vida de vocês para a morte eterna. Jesus pegou todas as duplicatas, as faturas, tudo aquilo que vocês não tinham condição de pagar, nem para os homens, nem para Deus. Jesus reuniu e foi para a cruz. E na cruz ele encravou todas aquelas dívidas e pagou. A partir de agora, quando o diabo vier acusar vocês de qualquer coisa, diga: show, Satanás! Jesus já pagou todas as minhas dívidas. Agora eu não sou mais escravo das trevas. Eu sou livre para andar com Jesus. E nunca mais soltem a mão de Jesus, que é o vosso mestre, o vosso guia, e o Senhor da vossa vida. Amém? É isso aí. Uma salva de palmas forte para Jesus. Vocês podem descer aqui, vocês vão ser abraçados aqui pelos irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus é tão bom. Aleluia. Amém. Podem vir, queridos. Se você está aí, pode vir, queridos. Não economize nesse momento. Venha até aqui. Venha abraçar esses irmãos. Glória a Deus. Amém. Talvez alguns de vocês vão abraçar ali depois da saída, tudo bem, mas pode vir, ainda tem esse tempo. Faz parte do nosso culto. Gente nova na família, né? Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus maravilhoso nós temos.